Capítulo 13. O telepsiquismo e as maravilhas de nosso subconsciente. A carta a seguir, escrita por uma mulher de Nova York, demonstrou muito bem o maravilhoso poder curador de nosso subconsciente. Prezado Dr. Murphy, o senhor estará interessado em saber que usei a oração da página 106 da edição em capa dura de O Poder Cósmico da Mente para me curar de glaucoma, depois que todos os remédios deixaram de fazer efeito. Na segunda linha da oração, usei as palavras renovando meus olhos. Levou 5 meses. O senhor deve imaginar por que aconselho todas as pessoas doentes a lerem seu livro G.V. Nova York. Essa é a oração da página 106 de O Poder Cósmico da Mente que a senhora adotou. A inteligência criadora que fez meu corpo está agora recriando meu sangue. A presença curadora sabe como curar e está transformando todas as células de meu organismo num perfeito modelo de Deus. Escuto e vejo o médico me dizendo que atingi plena salvação. Tenho agora este quadro em minha mente. Vejo-o claramente e ouço sua voz. Ele me diz: John, você está curado. É um milagre. Sei que essa imagem construtiva mergulha no meu subconsciente, onde está sendo desenvolvida e se transformará em realidade. Sei que, agora, a infinita presença curadora me estabelece, apesar de toda a evidência sensorial em contrário. Sinto isso, creio nisso e me acho agora identificado com meu objetivo, a saúde perfeita. É fácil ver por que obteve resultados tão notáveis. Essa mulher persistiu, certa de que estava transferindo as verdades acima para o subconsciente, por meio da repetição, da fé e da convicção. O poder curador do subconsciente fez seus olhos responderem de acordo com a natureza de sua prece. Título: Ela rezou pedindo saúde e piorou da doença. Ontem, uma mulher me visitou e me disse: embora estivesse rezando há mais de 1 mês para ter saúde perfeita, estava ficando cada vez pior. De acordo com o médico, sua úlcera era causada por preocupações crônicas e hostilidade. Expliquei-lhe que era preciso que ela se entregasse ao poder curador do subconsciente. Ela achava que a doença era puramente física e sua mente estava cheia de pensamentos negativos de hostilidade, ódio e ressentimento contra várias pessoas. Na realidade, inconscientemente, ela se opunha aos esforços de seu médico, anulando os efeitos dos remédios que tomava. A mulher começou a entender que o subconsciente não aceita informações impessoais, mas apenas as convicções profundas do consciente. Além do mais, era preciso que perdoasse a si mesma, pois é muito mais fácil perdoar aos outros do que a si propriamente. Ela resolveu combater os pensamentos negativos e pensar em Deus sempre que lhe viesse à mente uma ideia destrutiva. Começou a rezar pedindo saúde, paz e felicidade para as pessoas que a cercavam, e começou a compreender que, se os pensamentos de hostilidade, ódio e ressentimento haviam causado a úlcera, pensamentos de amor e harmonia poderiam curá-la. Ela deixou de resistir ao poder curador do subconsciente e começou a disciplinar o espírito, pensando constantemente em harmonia, paz, amor, alegria e boa vontade. Tornou-se um canal aberto para o poder criador, e o equilíbrio, a harmonia e a saúde perfeita foram restaurados. É contraproducente rezar pedindo saúde e acreditar subconscientemente que você não pode ser curado ou abrigar emoções destrutivas. O poder curador do infinito não funciona em uma mente contaminada. Título: Como um homem descobriu as maravilhas do subconsciente. Na West Magazine do Los Angeles Times, de 23 de abril de 1972, foi publicado um artigo fascinante com base nas perguntas e respostas de Digby, Gell e Bill Lear. Gostaria de citar algumas das passagens mais importantes do referido artigo, começando como contínuo do Rotary Club Internacional em Chicago. Lear transformou uma educação primária, uma grande imaginação e um notável subconsciente em uma fortuna pessoal
hoje avaliada em milhões de dólares. Passei a vida inteira descobrindo necessidades e encontrando meios de satisfazê-las. Reúno a maior quantidade de informações que posso. Então, separo os fatos importantes e me desfaço dos outros. Mantenho sempre meu objetivo em vista e invisto em resolver o problema pelo menor custo possível. O subconsciente desempenha um papel importante no processo criador. Nosso subconsciente funciona como um computador. Você fornece a ele o máximo possível de informações. Em seguida, deixa que trabalhe sozinho e em menos de um mês terá a resposta. Um dos grandes defeitos de nosso sistema educacional é que não ensinamos os estudantes a utilizarem os poderes do subconsciente, pois não sabem que dispõem de um computador ligado com o infinito, no qual está armazenado um número ilimitado de pormenores aparentemente irrelevantes, mas que, tornados juntos, permitirão obter a resposta correta. Você usa seu subconsciente constantemente sem o saber. É como esquecer um monte e tornar a lembrá-lo mais tarde. O que aconteceu? Você forneceu a informação ao subconsciente e foi cuidar de outras coisas. Mas o subconsciente disse: preciso trabalhar neste problema, e acabou achando a resposta. Não ensinamos os estudantes a trabalharem assim. Eles nem sabem que possuem um subconsciente. As pessoas acham que vão ter azar e acabam tendo mesmo, porque preparam o caminho nesse sentido. As pessoas que acreditam que vão ter sorte e encontrar a resposta correta geralmente se saem muito bem, porque colocam a ideia de sucesso no subconsciente. Costumávamos a ensinar as crianças a fazer isso por meio da oração. Rezar é outra forma de transmitir instruções para o subconsciente. Essas são algumas das respostas que Bill Lehr forneceu a Digby Dale recentemente. O entrevistado inventou um ônibus para 50 passageiros, movido a vapor, que serviu para provar que o motor de combustão interna não é insubstituível. Existem poderes tremendos em nosso subconsciente. Se estiver procurando a solução para um problema, procure reunir o máximo possível de informações a respeito. Em outras palavras, procure resolvê-lo através do consciente. Entretanto, se você encontrar um obstáculo aparentemente intransponível, entregue o problema ao subconsciente com fé e confiança que seu subconsciente se encarregará do resto. Depois de sintetizar a resposta, você terá a apresentação completa à sua mente consciente. Título: O Homem que Rezou Sem Parar. Em uma viagem recente ao México, hospedei-me na casa de alguns amigos. Certa noite, quando estávamos conversando a respeito dos poderes do subconsciente, um dos homens presentes, que residia no México há mais de 20 anos, tomou a palavra. Contou-me que há 20 e poucos anos, quando ainda morava nos Estados Unidos, havia descoberto que estava com câncer. Um médico de São Francisco lhe dera menos de 3 meses de vida, já que a doença havia se disseminado por todo o seu corpo. Ele tinha uma filhinha de 1 ano. A mulher o abandonara, deixando-o com a criança. O veredito do médico foi naturalmente um grande choque para ele. Um amigo o aconselhou a procurar tratamento em Tijuana, no México, onde os pacientes de uma certa clínica haviam experimentado melhoras miraculosas depois de um novo tratamento contra o câncer. Antes de viajar, o homem cuidou da adoção da filha, entregando-a a uma agência especializada. Depois de receber apenas 10 injeções na clínica de Tijuana, foi dado como totalmente curado, e até hoje não apresentou mais nenhum sinal da doença. Sem dúvida, esse homem tinha uma grande confiança no tratamento, e seu subconsciente respondeu à altura. Mesmo que o objeto de nossa fé seja falso, nosso subconsciente pode realizar maravilhas, pois responde às nossas convicções mais profundas. No presente caso, o homem foi curado porque acreditava cegamente nas injeções que lhe aplicaram. Depois do tratamento, ele voltou para São Francisco e tentou localizar a filha. Entretanto, não conseguiu nenhuma informação a respeito do casal que a adotara. A agência se recusou a fornecer o nome e o endereço, alegando que seria contra a ética. Então, consultou uma amiga em São Francisco. Ela lhe disse: reze sem parar e acabará
por encontrá-la. E ele perguntou: como? Ela respondeu: você ama sua filha, então é capaz de amá-la sem parar. Não deixe nunca de amar sua filha. Não precisa pensar nela o dia inteiro, mas seu amor por ela não pode morrer, nem dormir, nem se cansar. O amor o levará a ela. O homem passou a rezar toda noite, usando as seguintes palavras: o amor abrirá o caminho para que eu me encontre com minha filha. Depois de uma semana, ele teve um sonho no qual apareciam a filha e os pais adotivos. Nesse sonho, viu claramente o endereço da casa onde a filha estava. No dia seguinte, foi lá e contou ao casal que havia adotado sua filha, quem ele era, e explicou que não tinha intenção de tentar recuperar a criança, mas que apenas queria vê-la. Contou-lhes a tristeza que havia sentido ao ser informado de que tinha apenas 3 meses de vida. Explicou que não queria que a criança ficasse desamparada e que esse era o motivo pelo qual havia procurado uma agência de adoções. O casal o tratou muito bem e lhe assegurou que seria bem-vindo sempre que quisesse rever a filha. Hoje em dia, ele e a filha se correspondem regularmente. Ela já o visitou várias vezes no México. O amor desse pai se filtrou para o subconsciente e esse que tudo sabe e tudo vê, cuidou do resto. O amor nunca falha. Título: o telepsiquismo e a oração. Como já sabemos, o telepsiquismo é a comunicação com o subconsciente, que permite obter a resposta para qualquer problema. A Bíblia afirma: mas dize apenas uma palavra, e o meu criado há de sarar. Mateus capítulo 8, versículo 8. Uma palavra é uma ideia ou concepção claramente definida. Cura não se refere apenas às doenças físicas, mas à solução dos problemas mentais, financeiros, familiares e comerciais. Nosso consciente é seletivo. Assim, não se deixe tomar pela dúvida, pela ansiedade, pelo criticismo e etc. O cético e o descrente sempre se dão mal. A palavra é a sua convicção, aquilo em que você realmente acredita. A oração eficaz não é aquela que é feita às pressas ou à força. Tentar obrigar seu subconsciente a fazer alguma coisa é como a mulher diz: preciso resolver este problema até sábado. É extremamente importante. Em vez de se sentir ansioso ou tenso, entregue seu pedido mansamente, com fé e confiança ao poder infinito do subconsciente, sabendo que assim como a semente que você deposita no solo e que produz conforme sua espécie, assim haverá uma resposta de acordo com seu pedido. Título: como o filho resolveu o problema do pai. Recentemente, um homem me contou que estava ameaçado de ir à falência. Estava desesperado, pois sabia que seu fracasso causaria o sofrimento de muitas pessoas. Pediu ao filho para rezar a Deus pedindo paz e liberdade e lhe explicou que papai está com um problema. De repente, alguns amigos resolveram ajudá-lo e o problema foi resolvido. Dias antes, um anjo havia aparecido ao filho em sonho e contado que o problema do pai seria resolvido. A criança acreditou sem pestanejar. Devemos rezar como crianças, no sentido de que uma criança não é desconfiada, cínica ou indiferente. O orgulho espiritual é o maior inimigo da oração. Acalme-se, relaxe, confie no subconsciente e tenha a fé de uma criança. Você também receberá uma resposta. Título: como um banqueiro usa o subconsciente. Um banqueiro amigo meu resolve seus problemas afirmando o seguinte: penso na presença infinita que existe em mim e medito no fato de que Deus é sabedoria ilimitada, poder infinito, amor infinito, inteligência infinita e nada é impossível ao infinito. Deus está atendendo a este pedido e aceito a resposta agora. Nesse instante, obrigado, Pai. Contou-me que essa técnica de humildade e receptividade nunca falha. Toda vez que um pensamento negativo passa por sua mente, ria dele. Relaxe mentalmente. Dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Mateus capítulo 8, versículo 8. Título: como sentir a alegria da prece atendida. Muita gente afirma que não pode experimentar uma sensação a respeito de uma coisa que ainda não aconteceu. Ora, se eu não lhe contasse que aconteceu uma coisa maravilhosa,
mas não relatasse os pormenores, você não poderia experimentar uma sensação de alegre expectativa? Da mesma forma, você pode sentir a alegria da prece atendida. Título: Não se esqueça. 1. Uma mulher conseguiu se curar de um glaucoma afirmando, sentindo e sabendo que a inteligência criadora de seu subconsciente que criou seus olhos haveria de curá-los. Ela afirmava frequentemente: a inteligência criadora que fez meu corpo está agora renovando meus olhos. Também imaginou o médico lhe contando que havia ocorrido um milagre e que ela estava totalmente curada. 2. Uma mulher não conseguia resultados quando rezava pedindo para ficar boa de uma úlcera porque abrigava ressentimentos, hostilidade e má vontade para com várias pessoas. Esses pensamentos negativos bloqueavam o efeito dos remédios e com isso ficava cada vez pior. Finalmente, decidiu se perdoar por abrigar esses pensamentos abomináveis e passou a pensar em Deus. Ao mesmo tempo, desejou o bem para todos que a cercavam e logo ficou boa. 3. Bill Lear, inventor do ônibus a vapor e outras extraordinárias criações, atribui todos os seus sucessos ao subconsciente. Ele estuda um projeto de engenharia ou de pesquisa sob todos os ângulos possíveis, e quando se vê diante de uma dificuldade aparentemente insuperável, entrega o projeto ao subconsciente, que continua trabalhando silenciosamente no problema. Quando Bill Lear está trabalhando em outra coisa e já se esqueceu completamente do projeto original, o subconsciente lhe apresenta a resposta. Já ganhou mais de 28 milhões de dólares com as ideias que o subconsciente lhe fornece regularmente. 4. Podemos rezar sem parar, mesmo se não rezarmos o dia inteiro. Rezar também significa pensar de forma positiva e construtiva. Um homem ama sua filha. Esse amor nunca morre, vacila ou fica cansado. Ele está ocupado durante o dia, mas sempre que pensa na filha, seu rosto se ilumina. O amor não morre nem envelhece, é eterno. Um homem cuja filha foi adotada queria vê-la de novo, e o subconsciente respondeu ao seu amor e lhe mostrou onde a filha estava. 5. Não adianta querer obrigar o subconsciente a fazer alguma coisa. Acalme-se, relaxe o espírito e faça seu pedido com fé e confiança, com a certeza de que será atendido. 6. Um homem ameaçado de ir à falência estava apavorado e pediu ao filho para rezar por ele. A criança tinha certeza absoluta de que Deus estava velando pelo pai, e o subconsciente lhe apresentou sob a forma de um anjo que lhe assegurou que o pai se sairia bem da situação. Alguns amigos o ajudaram e ele conseguiu se recuperar financeiramente. Quando rezamos, devemos deixar de lado nosso ego e nosso falso orgulho e aceitar como verdade o que nossa razão e nossos sentidos não querem admitir. 7. Um banqueiro consegue resolver os mais difíceis problemas pensando em Deus sob todos os ângulos. Amor sem limites, harmonia absoluta, sabedoria infinita, inteligência infinita e poder universal. Então, diz a seu eu superior: você está atendendo a esse pedido e aceita a resposta agora, neste instante. Os resultados são maravilhosos. 8. Se você estivesse viajando no deserto e estivesse com muita sede, não sentiria uma alegria antecipada quando visse um oásis à distância? Da mesma forma, pode experimentar antecipadamente a alegria que sentiria se sua prece já tivesse sido atendida. Não ficaria contente se quisesse vender sua casa e aparecesse um comprador disposto a pagar o preço pedido? Inverta o processo e a alegria antecipada que você sentir atrairá o comprador. A cada ação correspondente, uma reação. Fim do capítulo 13.